Oi galera, tudo bem? Voltamos mais uma semana com mais um vídeo desse canal, relembrando as minhas leituras de 2022, porque é final de ano e tá todo mundo fazendo retrospectiva e eu quero fazer uma retrospectiva sobre as minhas leituras também. Semana passada eu falei sobre os meus livros de romance preferidos lidos em 2022, já que neste ano eu me propus a gostar do gênero e eu queria falar sobre os livros que eu mais gostei do gênero romance. E hoje a gente vai falar sobre os piores livros que eu li esse ano. Livros esses que me deram tanta raiva por eles serem ruins que eu nem fiz resenhas sobre eles aqui no canal. Eu não tinha saco pra falar sobre livro tão ruim. Lembrando que não existem livros ruins, mas existem livros que não são escritos para determinadas pessoas. E nesse caso, talvez seja o meu caso, né? Talvez eu só não seja um livro pra mim, talvez vocês gostem. Mas aí é conta e risco de vocês. É sobre isso. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir, porque nunca é demais, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários os piores livros que vocês leram esse ano. Porque, gente, a minha lista, olha, foi difícil. Não esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler, e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. E agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo. Então, beleza. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre dois nichos de livros ruins. O primeiro são livros em que foram ruins, mas eles me decepcionaram porque eu tinha uma expectativa muito grande quando eu fui ler eles. Esses livros eu fiz resenha aqui no canal e eu falei o porquê que eles me decepcionaram tanto. Já o segundo nicho são livros que foram tão ruins, mas tão ruins, que nem Jesus na causa. Eu simplesmente desisti de falar sobre eles com vocês, porque não tinha nada que me fizesse... Nossa, eu tava com raiva, gente. No português, claro, eu não estava funcionando porque eu estava com muito ódio no meu coração. E às vezes isso acontece, às vezes isso é comum. A gente vai começar esse vídeo falando sobre um dos primeiros surtos literários que esse canal teve em 2022. A gente vai falar sobre o segundo livro da trilogia Pássaro e Serpente, da Shelby Mahurin, que é De Sangue e Mel. Se você acompanhou essa saga de Pássaro e Serpente aqui no canal, você deve lembrar que eu amei o primeiro livro. O primeiro livro, Pássaro e Serpente, gente... ele é incrível, ele é maravilhoso. Então, quando eu fui pegar o segundo, o Sangue e Mel, pra ler, a minha expectativa tava muito em cima, muito em cima. Mas, meu Deus do céu, misericórdia, que livro ruim, brother. Muito ruim. E, sabendo, eu me solto, eu tô indignado! Eu tô indignado! Eu fiz uma resenha especificando o porquê que eu não gostei desse livro, mas me deixou muito chocada como que livros que fazem parte da mesma série foram de 4,5 para 3,5. Porque foi uma queda, assim, grande, sabe? De gosto, assim. Basicamente, se vocês quiserem ver o vídeo para vocês entenderem melhor o porquê que eu não gostei desse livro, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. Mas basicamente, a protagonista fica chata, o protagonista fica incoerente, é uma quantidade de eventos extraordinários e sem qualquer motivo para estarem acontecendo. E me lembra muito o segundo livro de A Rainha Vermelha, que também é um livro que eu não gosto, é um livro que me irrita muito, porque eles ficam caçando pessoas para ajudarem eles na guerra. E, gente, isso me incomoda demais. Demais. Então, basicamente, é um livro que me deixou extremamente decepcionada e que quase me fez desistir de ler o terceiro livro dessa saga, que é Deuses e Monstros. Que, diga-se de passagem, é um livro de fechamento de trilogia muito bom. Mas para você chegar nele, você tem que passar por essa desgraça que é Sangue e Mel. Então, assim... se você está lendo Sangue e Mel, leia Deuses e Monstros depois, porque eu juro que vai valer a pena. Outra decepção de 2022, com toda certeza, foi A Coroa dos Ossos Dourados, o terceiro livro de Sangue e Cinzas. Basicamente, eu gostei do primeiro, eu amei o segundo, mas o terceiro... me sobe até um sangue, porque esse livro foi tão caro.
Que raiva! A Coroa dos Ossos Dourados é aquele livro que ele é calhamaço sem a menor necessidade. É um livro que em 500 páginas a autora consegue repetir o mesmo plot, os personagens ficando chatos, a mesma piada e sem dar nenhuma desenvoltura para a história. São 500 páginas completamente jogadas fora. E o fato da Jennifer L. Armentrout, não sei se é assim que fala, o fato dela escrever bons inícios e bons finais para os livros dela não justifica um meio de história tão chato e tão arrastado da forma que está sendo de Sangue e Cinzas. Eu, sinceramente, só vou ler A Guerra das Duas Rainhas porque eu sou muito curiosa e eu quero saber no que vai dar aquilo. Mas eu não sei e provavelmente não vai rolar eu ler o spin-off que a galera Record divulgou que vai estar lançando no ano que vem. Porque, não sei, eu acho que ela teve um início de história muito bom, mas a desenvoltura desse universo de Sangue e Cinzas, infelizmente, na minha opinião, a autora não soube desenvolver. E A Coroa dos Ossos Dourados é a prova disso. Caso vocês queiram entender o porquê que eu fico tão revoltada com esse livro, eu também vou deixar aqui nos cards a resenha que eu fiz sobre ele. E assim, nos comentários tem muita gente falando que concorda com a minha opinião, então eu não acho que eu esteja errada. Desculpa de Sangue e Cinza Sense, porque, gente, não dá, não rola. Me perdoa, mas esse livro é muito chato. O primeiro e o segundo eu ainda dou uma passada de pano, mas o terceiro, meu Deus do céu, que ponto chegamos. She's crazy. Agora, vamos falar sobre livro ruim de verdade. Não foi nem decepção, porque pra me decepcionar eu tinha que ter alguma expectativa pelos livros, mas não, eu só li eles por ler. E de verdade, que perda de tempo. Esses livros que eu vou falar pra vocês agora, na minha concepção, levaram de nota 2 pra baixo. E é muito difícil eu dar uma nota tão baixa pra um livro, eu nunca passo do 3. É sempre do 3 pra cima, nunca do 2 pra baixo. Mas, gente, sinceramente, meu Deus. Deixa eu dar uma respirada, porque senão eu vou perder minha linha. Eu vou surtar. Inclusive, eu queria fazer aqui um adendo. Todos esses próximos livros que eu vou falar a partir deste ponto, eles foram indicações do TikTok. O TikTok, ele é uma ótima forma da gente indicar livros, mas também é uma ótima forma da gente cair em ciladas de livros que não são bons, cara. E não é possível que tenha gente que goste deles. Eu tô falando sério. In your hotel, there's always someone watching. O primeiro livro que eu vou falar a partir desse ponto, provavelmente vai ter muita gente me xingando, falando que eu não entendo de nada, porque esse é um livro muito querido pelas pessoas, mas que simplesmente eu não consegui engolir. The Shitty Shit. Eu não sei nem se é assim que fala o nome desse livro. Olha, gente, sinceramente, que vergonha vocês gostarem desse tipo de história, viu? Meu Deus. E o ponto que mais me fez odiar esse livro não foi nem a narrativa, foram os personagens. Além deles serem extremamente antipáticos, nada carismáticos, extremamente forçados, eles são narradores nada confiáveis. Aí vocês me perguntam, como assim, Malu? Eles são protagonistas e o livro é contado em primeira pessoa, como eles não são narradores confiáveis? Eu te explico, meu jovem gafanhoto. Eu quero que vocês imaginem a segunda situação. Você tá namorando um cara que é um jogador profissional de futebol americano. Basicamente, o namoro é recente, vocês ainda não têm muita intimidade, principalmente a intimidade para estabelecer alguns limites, como por exemplo, falar o que te incomoda dentro daquela relação. Ainda tá naquela fase que ainda é importante vocês se conhecerem um pouco mais. Vocês se gostam, vocês começam a sair, uma coisinha mais séria, mas ainda não existe essa intimidade de verdade. Para estabelecer limites. E o limite tem nome, sobrenome e endereço. E esse limite se chama a melhor amiga do cara. Basicamente, essa melhor amiga, os dois eles são amigos desde o ensino médio, faz muitos e muitos anos, mas ela tem muita intimidade com ele e ela tem a chave da casa dele, ela aparece quando bem entende e vice-versa, ele também tem a chave da casa dela, ele some do nada pra sair com ela e ela sempre vai ser a prioridade dele. Claramente, os dois não são apenas amigos, mas mesmo assim eles não namoram outras pessoas e colocam esses relacionamentos em situações extremamente tóxicas e abusivas dessa forma, fazendo com que a outra pessoa que está num relacionamento com eles não tenha um mínimo de confiança em cima deles, porque essa amizade deles não é legal para quem está namorando. Inclusive, uma das primeiras falas da protagonista desse livro, no livro é, abre aspas,
Eu estava aqui antes de você chegar e eu vou estar aqui depois que você for embora. Isso ela falando pra uma das namoradas do cara. Me perdoa, gente, mas eu não acho isso normal. Eu acho que não existe senso de protagonismo suficiente para um autor em sã consciência escrever personagens tão ruins. Eles são pessoas ruins, eles são tóxicos e tipo assim, é esquisito. E eles acham, e as pessoas elas leem esse livro com o maior senso de sensibilidade, de tipo assim, ai, é que eles são amigos e eles se amam, friends to love. Gente, pelo amor de Deus, cara, noção, sabe, a noção, eu acho que não tem uma narrativa que justifique o que os dois protagonistas fazem com outros personagens dentro desse livro. E assim, o fato de você ter meia dúzia de momentos fofos durante todo o livro não justifica o que acontece durante a história. Parabéns, autora, que eu não lembro o nome, nota 2. É sério, eu queria apagar esse livro da minha memória, de tão ruim que ele foi. Foi uma experiência horrível, porque eu, como uma pessoa que namora há quase 6 anos, eu não iria gostar que o meu namorado tivesse uma amizade tão intrusiva com outra mulher. E assim, gente, eu não tô falando sobre homens terem amizades com outras mulheres. Isso é normal, isso é saudável, isso tá tudo bem. Só que existem limites. Pra tudo na vida existe limite. E com certeza a narrativa desse livro extrapola todos os limites de um relacionamento saudável. Besides, she has a point. O próximo livro dessa lista, eu juro que eu quase chorei de tão ruim que foi. Porque foi uma perda de tempo indescritível. Mas antes de eu falar sobre o livro, eu vou contar uma historinha pra vocês de como que eu cheguei a ler esse livro que eu vou citar ele agora. Basicamente, em 2021, no ano passado, eu li 2 séries da mesma autora, que é Off Campus e Briar You. Basicamente, são 2 séries de livro, cada série tem 4 livros cada uma, mas elas se passam no mesmo universo, os personagens se conhecem, etc. Eu fiz 2 vídeos aqui no canal falando sobre essas 2 séries, eu também vou deixar aqui em cima nos cards para vocês assistirem. Não é um livro bom, não são livros bons, não são livros excelentes. Eu acho que Briar You e Off Campus têm muitos erros de narrativa, mas eu queria ler livros parecidos com eles de novo. Porque são livros muito engraçados, são livros muito divertidos. Eles com certeza não são a nata da literatura. Eles têm muitas problemáticas e eles são sim problemáticos, mas eles ainda têm uma narrativa divertida, uma narrativa universitária. Eu queria alguma coisa assim, um livro leve pra eu ler e me divertir. Eu queria essa vibe de tipo uma série que conta a história de amigos e cada livro é sobre um amigo e etc. Depois eu encontrei o Clube do Livro dos Homens, que eu falei no livro anterior, mas até eu chegar no Clube do Livro dos Homens demorou um pouco. Então, eu acabei indo procurar indicações de pessoas que falavam que séries que eram parecidas com Off Campus. Que erro terrível. E aí, eu, na minha For You do TikTok, arrastando pra cima, encontrei uma menina que me prometeu exatamente isso em uma série chamada Stave Dive, que basicamente vai contar a história de 4 membros de uma banda de rock super estourada. E eu pensei, eu vou ler isso aqui, hein? Olha, gente, eu juro por Deus, que ódio. Maldito momento. Eu consegui ler o primeiro livro, Na Força do Ódio. Eu não li os outros 3 e eu não pretendo ler os outros 3, porque esse primeiro livro bastou pra mim, de tão ruim que ele foi. Juro por Deus. A escrita dessa autora é extremamente fraca. Os personagens não são nada carismáticos, você passa raiva e é ódio, e não é um sentido de tipo, nossa mano, como que você é burra, é no sentido de tipo assim, o que você tá falando não faz o menor sentido. Os 2 personagens principais são dessa forma, eles não condiz, nada que eles falam faz sentido, nada que eles falam, e a história é extremamente forçada, é forçada. O livro começa com os 2 personagens casados. Gente, não faz sentido. Ah, mas ela tava bêbada em Las Vegas, que não sei quem, ela casou com o cara. Mas ele não estava bêbado. E isso dele ser uma estrela do rock, livre, um espírito... Gente, desculpa, eu não consegui comprar essa história. Eu achei o livro ruim, eu achei o livro forçado. Todas as cenas românticas do livro
são desesperadoras de tanta vergonha alheia que você sente durante a história. Eu odiei. É péssimo, péssimo. Mas você tá brava? O próximo livro foi a mesma coisa. Eu ainda não tinha aprendido. Eu fui atrás de um livro que parecesse com Off Campus. E nesse caso eu achei um que era parecido até demais. Porque Kings of Rittenhouse, eu sei lá como é que fala. Tá a página, tá a capa do livro aqui em algum lugar. Pra vocês lerem. Gente, é o mesmo plot de O Acordo. Do primeiro livro de Off Campus. O mesmo, escarrado e cuspido. Gente, juro. Sabe quando a gente é criança e a gente vai na feira e aí, tipo, o pai, a mãe fala: vai lá, pega um DVD pirata pra você assistir. Só que aí o cara, ele não tem a versão original de Carros. Ele tem o Carrinhos. E aí a sua mãe fala: leva esse porque é igual. Eu juro que parecia que eu tava lendo uma versão pirateada de Off Campus. Gente, eu sei que parece maldade eu estar falando isso, mas, meu Deus, não tem como eu me expressar de uma forma melhor do que dessa forma. Vocês não estão entendendo como o livro é ruim. Here, listen to this message. She's losing her mind. Olha, os personagens são chatos, a história é mal construída, toda a questão deles terem que fazer um trabalho junto, deles estudarem juntos, não faz o menor sentido. Eu não gostei, eu achei péssimo, na verdade. E os problemas dos dois personagens não são bem abordados. Tudo em volta da história é péssimo. É péssimo. Sabe quando um livro ele é tão ruim que você não consegue nem dizer direito o que é tão ruim nele, porque senão você vai passar meia hora falando sobre como nada é bem feito dentro de uma história? É dessa forma que eu me senti com esse livro. É exatamente dessa forma. Inclusive, fica aqui uma lição. Se alguém falar pra vocês que um livro é parecido com Off Campus, não caia nessa, porque eu caí 2 vezes seguidas e não foi legal. Não caia nessa, porque nunca vai ser igual Off Campus. Relê Off Campus. Eu tive que reler. Porque eu queria ler um livro leve e engraçado. Aí eu reli Off Campus. É sobre isso. É a mensagem que eu tenho pra vocês hoje. E agora, antes de eu terminar esse vídeo e falar sobre o último livro, que foi decepcionante, deixando, eu quero pedir de novo, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários quais foram os piores livros que vocês leram esse ano. Porque como vocês puderam ver, livros ruins mexem com o sentimental dentro de mim. É por isso que eu não posso fazer resenha negativa aqui no canal, gente, porque eu fico estressada. Eu fico brava. É complicado pra minha pessoa, entende? É foda. Não esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar todo mundo por lá. Não esqueça também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler, e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. E pra finalizar, eu vou falar novamente sobre um livro que todo mundo gosta e que ele é muito famoso no BookTok gringo, mas meu Deus do céu, gente, como que vocês têm talento pra dar sucesso pra coisa ruim? Que é isso? Eu tô falando dele. Icebreaker. Meu Deus do céu. Gente, eu acho que deve ter muita gente querendo me matar agora, mas meu Deus, gente, Icebreaker é muito ruim. E eu li faz pouco tempo, tá? Da gravação desse vídeo, eu acho que eu terminei de ler ele, deve ter mais ou menos um mês. E eu juro que a história desse livro ainda assombra os meus pensamentos. Eu juro por Deus. Esse é um livro Rivals to Lovers, que vivia na boca do povo, principalmente no BookTok gringo. O povo falando que era muito bom, muito bom, muito bom. E spoiler, não é muito bom. Na verdade, é muito péssimo. Esse é um livro extremamente mal construído. E por que ele é extremamente mal construído? Porque a autora, ela teve a capacidade de criar 1001 personagens e não focar em nenhum. Ela teve a capacidade de tentar abordar 1001 grupos minoritários e não focar em nenhum. Ela teve a capacidade de criar 1001 problemas psicológicos dentro dos dois protagonistas e não focar em nenhum. Basicamente, nesse livro, a autora não faz nada direito porque ela tenta fazer tudo de uma vez. E detalhe, Icebreaker é o primeiro livro de uma série
de 6 livros. Não tinha a menor necessidade da autora tentar colocar todos os personagens já nesse livro, tentar colocar todos os problemas que esses personagens viviam já nesse livro. É um livro extremamente mal construído, é um livro extremamente mal pensado, é um livro que claramente nem quem escreveu e nem quem leu sabia o que estava falando. É um livro, gente, é sério, é um dos livros mais confusos, é um dos livros que menos fazem sentido que eu li esse ano. Eu juro, nossa, é extremamente sem sentido. É um livro muito mal construído. Parece que a autora, ela não teve um planejamento básico para escrever esse livro. Ela não teve. Porque tem tantos personagens que tem hora que a protagonista tá falando de um e você pensa que tá falando do outro. E aí parece que ela esquece a característica do personagem que ela mesma construiu, que a própria autora construiu. E aí você não sabe mais de quem que ela tá falando. É tantos defeitos, são tantos furos dentro da narrativa que parece que ela não teve o mínimo de planejamento para escrever Icebreaker. É uma narrativa que acaba se perdendo dentro dela mesma. É uma narrativa que ela não se completa. Eu tenho a seguinte opinião: você quer falar sobre temas delicados, sobre temas que não são falados, você quer dar palco para grupos minoritários, etc. Cara, isso é muito legal, isso é muito importante, isso precisa ser feito dentro da literatura, mas precisa ser feito com responsabilidade. Porque se você vai fazer uma coisa que não é bem trabalhada, uma coisa que simplesmente não vai fazer sentido na história, brother, não faz. Porque vai ficar confuso, vai ficar pior do que se não tivesse. Porque se você vai abordar um assunto de uma forma em que simplesmente, assim, uma forma jogada, pra que abordar? Mesmo que você tenha planos de fazer um livro futuro sobre determinado personagem, o mínimo precisa ser abordado na história. E ela simplesmente não aborda nada. Então, assim, é um livro de 400 páginas que fala e não fala nada. E isso me irrita profundamente. Profundamente. Um exemplo muito básico. Tem um personagem que ele aparece o livro inteiro e ele é um personagem assim... Ele não é tipo o melhor amigo da protagonista, mas ele tem um certo contato com os dois protagonistas do livro. Ele não vai ser uma figura tão presente, mas ainda assim ele vai aparecer em muitas cenas. E quase na cena final, a gente descobre que o personagem é gay. Só que assim, era uma coisa que poderia ter sido abordada antes e que não ficasse tão forçada. E parecia que que a autora só lembrou no final da história que ela ainda não tinha um personagem LGBT na história. E ela colocou ali e você fica tipo... Por que você jogou essa informação agora? Qual foi o sentido de você ter jogado essa informação agora? Não faz nenhum sentido. Isso só me deixa muito brava. E sério, se alguém te recomendou esse livro, se você leu a recomendação desse livro no TikTok, assim, leia e tire suas próprias conclusões, mas eu acho que nenhuma pessoa que tem um mínimo de noção sobre construção de história e literatura gosta dessa história. Eu acho que gostaria desse livro. É péssimo, péssimo, não tem outra palavra pra eu utilizar, ele é só péssimo. Mas depois desse vídeo, de muito tempo, eu acho que já deu mais de meia hora que eu tô gravando esse vídeo, reclamando, xingando, gritando, talvez até os vizinhos interfonem daqui a pouco, né? Falando sobre... Ei, tá falando alto. Eu vou falar no próximo vídeo sobre livros em que eu amei desse ano, os meus livros preferidos. E esse eu acho que é o vídeo que eu mais quero gravar. Porque foi um ano de muitas leituras boas. E eu já descarreguei todo o meu ódio de leituras ruins nesse vídeo aqui, então não vejo a hora de gravar o próximo vídeo pra vocês. E por favor, não me matem sobre os livros que eu falei mal nesse vídeo. Eu ainda acho que se você quer ler um desses livros que eu citei aqui, é muito importante que você leia, porque como eu falei, não existem livros ruins, existem livros que não são escritos para determinados leitores. E talvez você goste de plots confusos, talvez você goste de plots que não são tão elaborados. Eu particularmente eu não gosto e eu tenho uma grande dificuldade de imersão quando os livros são dessa forma, o que estraga a minha experiência de leitura. Então, assim, se você acha que você vai gostar de um dos livros que eu citei aqui, leia. Aí depois você vem aqui nos comentários me xingar se você gostar. Mas é sobre isso, gente, acontece. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo.
Eu não sei o que eu espero, se você quer, só quero que vocês leiam esses livros ou não. Os 2 primeiros que eu citei, leiam, porque os outros livros valem a pena, porque é uma série. Mas outros, eu não posso dizer o mesmo. Mas então é isso, até a próxima, hein? Tchau!